Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o feudalismo. E nessa questão de feudalismo, a gente tem o fim de Roma em 476 d.C., pelas invasões dos bárbaros. E nesse contexto dos bárbaros, a nomenclatura, de uma certa forma, é errada. Por que é errada? Porque o bárbaro era denominado daquele que não fosse adepto à cultura romana. Então usava essa nomenclatura meio que errônea ou preconceituosa, como queiram falar hoje. Só que acontece, há uma fusão dessas culturas, da cultura bárbara e da cultura romana. Na cultura bárbara a gente tem certas nuances, como a fragmentação política, a ausência de um Estado, a ausência de uma pessoa comandando, a ausência daquele que detém o uso do monopólio da força. Mas não quer dizer que não vá haver pequenos reinados ou reinados fragmentados nas regiões. Nós temos uma agricultura de subsistência, e aí eu quero abordar para vocês dois processos. A divisão do feudalismo, que a gente também pode chamar de Idade Média. A gente tem a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Espero o carro passar. Muito obrigado, cidadão. E nós temos a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. E nessa transição, essa questão da agricultura de subsistência ela é muito forte. Na primeira, que é a Alta Idade Média. Mas há uma baixa nisso daí, pelo próprio desenvolvimento tecnológico que há na época. Então as pessoas começam a migrarem do campo e vão para a cidade. E aí o comércio começa a ganhar força. Nisso daí a gente chama de Baixa Idade Média. A relação bárbara era chamada de comitatus, que era a relação de suzerania e vassalagem. Para entender melhor, a frase fica mais ou menos assim: ó. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por isso a fragmentação. É a submissão de uma pessoa a outra, mas não quer dizer que essa outra venha a ter outro submisso, que ele vai ser submisso do primeiro. Seria assim, ó, três pessoas. O senhor feudal tem uma relação com outra pessoa. Só que essa outra pessoa ela tem uma superioridade em relação ao terceiro. Esse terceiro não tem a obrigatoriedade de submissão ao primeiro, mas o primeiro para o segundo tem. Já o terceiro para o primeiro não. O terceiro ele é submisso diretamente ao segundo. Por isso que há muitos conflitos na Idade Média. E aí a gente tem outra relação de herança que é a romana. E a gente tem a questão da língua, o latim, que aí é uma base para quase todas as línguas ocidentais. E nós temos também a questão religiosa, que é o catolicismo, como a religião oficial. E o catolicismo é muito forte na Idade Média. Como não havia conhecimento, ou seja, o conhecimento era dado pelos padres e a uma certa camada da elite, a parte mais baixa da estrutura social, que no caso os servos e não escravos, o que acontece? Eles não têm conhecimento. E aí tudo era dito com boa parte. Aquele rei de uma determinada localidade, ele se tornava rei porque ele era a imagem e semelhança de Deus na terra. E as pessoas acreditavam nisso daí. Diziam que os nobres, eles não trabalhavam por conta da questão, os nobres não trabalhavam porque eles eram seres diferenciados. E quem trabalhava era quem detinha o pecado original. Aí a gente vai para a ideia bíblica, Gênesis, onde Adão comeu o fruto proibido e nele teve uma punição. E Deus disse, do seu suor irá tirar o seu sustento. Nessa questão, essas pessoas, os servos, a terceira camada, o terceiro estado, como queiram falar, eles vão ser obrigados a trabalharem, porque eles são pecadores. Já as outras classes não. São meio que apadrinhadas por uma certa ideia divina. E nisso daí, a gente tem a relação feudal, da servidão. A herança bárbara é o comitatus e a herança romana o colonato. Nisso daí a gente tem a divisão da sociedade. Os que oram, os que falam, os que batalham e os que trabalham. Aí a gente tem clero, nobreza e os servos. Os oratori são, no caso, as pessoas que compõem o clero. Os belatores é a nobreza. E nós temos os servos, os laboratores, aquele que vai trabalhar na questão braçal, fisicamente. E nessa relação de servidão, o pagamento de imposto e obrigações dos servos em relação aos seus superiores
É tudo baseado em relação da terra. E há uma proteção militar para essa produção. Então, nessa questão, há uma submissão generalizada do servo e mais. Esse modelo de sociedade a gente chama de estrutura social estamentada, ou seja, não tem mobilidade. Nasceu rico, morre rico. Nasceu pobre, morre pobre. Aí a gente tem algumas tributações. Temos a banalidade, que eles chamavam esse termo, esse imposto, das ferramentas que o senhor feudal tinha e ele alugava para os servos. Aí é chamado de banalidade. Temos a corveia, que seriam trabalhos gratuitos que o servo tinha que fazer nas terras do senhor feudal em alguns dias. Temos a mão morta, que aí no caso seria os bens relacionados à igreja, para proteger de uma certa forma o monarca. Nós temos a talha, que era um tributo que o servo pagava para os vassalos protegerem o feudo. E aí nós temos a taxa de justiça, que seria o servo ele paga ao senhor feudal para que houvesse julgamentos dentro daquele feudo. Galerinha, esse foi um pequeno resumo da aula. Espero que tenham gostado e tchau!